comece a colocar o seu coração em tudo aquilo que Ele tem para falar, para ministrar em nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastor Darley. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiquei muito impactado com tudo que estou recebendo dos irmãos aqui, né? Noite muito poderosa, noite muito gostosa, né? Fiquei muito maravilhado também, porque a última vez que eu vim cá era só essa parte aqui, né? Agora está aqui, né? E é bom ver tudo que Deus tem feito na vida do pastor Arlan, da sua esposa. Tudo isso é só o começo, né, querido? Deus vai fazer coisas muito mais poderosas na vida deles, em nome de Jesus. Queridos, hoje foi um dia muito daqueles, né? O dia de sábado e de domingo, realmente, para nós, é um dia muito corrido. Hoje eu já fiz de manhã 4 discipulados, depois tive uma reunião, fui para casa, agora estava pregando lá na Igreja de Cristo, do apóstolo Luiz, estou aqui com os irmãos, e nesse exato momento está acontecendo a reunião em casa, que ainda tem que pegar uma beirada dela. Mas glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar aqui com você algo muito interessante sobre a palavra de Deus. Eu não sei se você algum dia já parou para pensar da seguinte forma: que Deus tem um plano a fazer, a realizar na sua vida e através da sua vida. O Senhor Jesus tem lições tão preciosas para nós nesse sentido, porque aos olhos do Senhor, aos olhos do Mestre, não existe nenhuma pessoa incapaz. Amém, gente? Amém. Não existe nenhuma pessoa que não dá conta, que não pode. Aos olhos do Senhor, todos nós temos muita utilidade para Ele no seu reino. Então Ele tem o maior prazer em capacitar cada um de nós. Até mesmo você que está aqui nessa noite, às vezes está ouvindo essas minhas palavras, e pode pensar assim: mas será? O que Deus pode fazer através da minha vida? Ah, queridos, pode fazer tanta coisa. Eu quero ler com vocês 2 textos distintos, mas que os dois têm lições tão preciosas. Gostaria de chamar você a ler comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 13. Quero te pedir, por gentileza, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Vamos todos ler, por favor, a palavra de Deus. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Quantos encontraram? Digam amém. Amém. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 10. Você que já encontrou comigo. Diz assim, ó: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Ela andava encurvada, de modo algum poderia endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente endireitou-se e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curando no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a
quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus fazia. Antes de ler o outro texto, eu quero contextualizar com vocês o que está acontecendo aqui. Era hábito de Jesus, como de todos os judeus, no dia de sábado se dirigia à sinagoga. O que era a sinagoga? Era mais ou menos uma igreja, como essa aqui, onde se lia as escrituras no dia de sábado, e se discursava, se falava a palavra de Deus. Então toda a comunidade daquela região, geralmente todas as comunidades, tinha a sua sinagoga, onde as pessoas se dirigiam para lá. E Jesus constantemente estava nas sinagogas. E interessante que nesse primeiro caso aqui, Jesus se depara com uma mulher que há 18 anos, diz ele, que ela estava possessa por um espírito de enfermidade. Esse espírito mantinha essa mulher presa por 18 anos na enfermidade. Qual era a enfermidade dessa mulher? Ela andava curvada, de modo algum, diz a Bíblia, que ela poderia se endireitar. Agora pense você, nessa mulher, caminhando por 18 longos anos, nesta posição, encurvada. Algumas traduções dizem emborcada. Agora, o que mais chama a atenção, queridos, eu quero chamar sua atenção para esse fato, é que Jesus disse que esta mulher era uma filha de Abraão. Veja bem, essa mulher estava dentro da sinagoga, 18 anos. Ela fazia parte daquela comunidade. Ela pertencia àquela igreja. Além de pertencer àquela igreja, àquela sinagoga, àquela comunidade, Jesus diz que essa mulher é uma filha de Abraão. O que isso significa? Quais são as implicações de alguém ser filho ou uma filha de Abraão? Essa expressão é o mesmo que dizer assim: olha, esta mulher que está encurvada, que está enferma, que está olhando para o chão, que não pode se endireitar, essa mulher é uma filha de Abraão. Isso significa, ela é uma filha da fé. Isso também significa que ela era uma filha da promessa. Amém, gente? E também diz que essa expressão significa que ela era filha da aliança. Então agora, irmãos, veja bem o que Jesus está encontrando dentro da sinagoga. Veja o que ele está encontrando dentro da igreja. Uma pessoa enferma, possessa por um espírito de enfermidade, uma filha de Abraão, uma filha da fé, uma filha da promessa, uma filha da aliança. Queridos, essas três expressões nos arremetem para o Calvário, para Cristo. É tão básico para nós hoje encontrar também nessa situação um homem e uma mulher que se diz membro de uma igreja e ele está encurvado. Aí você me diz assim: não, pastor, mas eu posso provar para o senhor que eu não estou encurvado, eu ando perfeitamente. Mas o que significa estar encurvado? E repare que o Senhor disse que é por causa de um demônio. Sendo encurvada, essa mulher, ela tinha uma visão de
Deus e uma visão espiritual limitada, porque ela não podia olhar para cima, ela não podia enxergar lá na frente, ela não podia ter visão, uma visão ampla, ela não podia enxergar distante, ela só olhava para o chão, ela só olhava para baixo. Essa mulher, ainda que estava dentro da sinagoga, ainda que era uma filha da fé, uma filha da promessa, uma filha da aliança, era uma mulher limitada, era uma mulher que estava encurvada. Queridos, isso é muito sério, porque não é suficiente estarmos como essa mulher dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga. Deus te chamou para você ter uma visão ampla, para você enxergar lá na frente. Deus te chamou para você ter olhos de águia, ver além da possibilidade dos homens. Deus te chamou, não foi para você ter uma visão de galinha, galinha que olha para o chão, galinha fica ciscando e é para trás. A águia tem uma visão soberana. Uma águia consegue enxergar 5.000 metros de altura. A águia é chamada para voar alto. Mas o interessante, queridos, preste atenção, o que mantinha essa mulher nessa situação? Por quê? Qual é a razão desta mulher estar 18 anos? Você pode dizer assim, mas está na Bíblia, era um espírito. Queridos, não era. Eram as tradições religiosas. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele se compadece dela, porque Jesus, quando olha para você, ele vê você com todo o potencial que você foi criado. Você tem potencial, você tem capacidade. Ninguém foi chamado por Jesus para olhar para o chão, para ter uma visão terrena, natural. Você foi chamado por Jesus para ter uma visão espiritual, sobrenatural, para ter uma visão ampla, de longo alcance. Ninguém foi chamado para entrar na igreja, para olhar para o chão, para ter uma visão meramente natural, circunstancial das coisas. Há potencial em você, há capacidade em você, mas as tradições impediam essa mulher de ser livre. Diz a Bíblia que quando Jesus a curou, o que aconteceu? Houve uma revolta no meio da liderança. Houve uma revolta no meio dos fariseus. Eles ficaram indignados e disseram assim para o mestre: olha, tem 6 dias para se trabalhar, venha nesses dias serem curados. Hoje ninguém pode ser curado, hoje é sábado. Irmãos, aquele povo dava mais valor às tradições religiosas deles do que a vidas, as pessoas. Espere. Jesus então diz assim: olha, vocês no dia de sábado, vocês vão lá, pegam o seu boi, pegam o seu jumento e leva e dá água para eles. Vocês fazem essas coisas naturais. O que vale mais? Um boi, um jumento ou esta filha de Abraão? O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, vocês dão valor às coisas terrenas, vocês dão muito mais valor às coisas deste mundo, vocês dão muito mais valor a um boi ou a um jumento, mas é muito mais importante libertar essa filha de Abraão. Queridos, eu quero aqui agora enaltecer a sua liderança, a liderança que você tem nessa igreja, porque muitas das vezes você vê o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador insistindo com tanto amor e carinho. Para quê? Para treinar você, para te capacitar, para tirar os seus olhos do chão,
para tirar os seus olhos da circunstância, para tirar os seus olhos do natural e fazer você se endireitar e olhar para si. Não deixe que esse espírito de religiosidade prenda você nas circunstâncias e não deixe você liberar o seu pleno potencial em Deus. Queridos, cada um de nós temos muito a contribuir no reino do Senhor, sim. Você pode liderar uma célula, você pode discipular alguém, você pode ganhar uma vida para Jesus, você cuida bem dela. Cada um de nós. Talvez você diga assim, mas eu não posso, eu não tenho condições, eu tenho medo, eu tenho dificuldade. É porque você ainda está olhando para o chão. Chega no teu líder, chega no teu pastor, chega no teu discipulador e diz, querido, eu quero te deitar. Quantos querem voar como uma águia, querido? Né? Com muito amor e carinho. Com muito amor e carinho. Dá uma cutucada em alguém que está ao seu lado e fala assim, você é águia ou você é galinha? Galinha voa, gente. Joga uma galinha para cima para você ver o que acontece. Vai ser uma tragédia. Galinha não voa, galinha só fica ciscando. Você precisa, irmãos, crescer no Senhor, crescer em Deus, avançar em Deus, romper em Deus, sabe? E a prova maior de que essa é a vontade de Deus para a sua vida, a prova maior que essa é a vontade de Jesus para todos nós, que foi Ele que curou. Ele que viu essa mulher nessa situação, Ele que viu ela nessa circunstância, Ele que chamou ela e disse, olha, glória a Deus, sabe o que isso acontece? Essa mulher é uma filha de Abraão. Queridos, quantas pessoas estão tocadas dentro das igrejas, nas quatro paredes? São pessoas cheias de fé, são pessoas que já foram salvas, são pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, são pessoas que já foram batizadas no Espírito Santo, são pessoas que estão aí muito tempo dentro da igreja, são ofertantes, são dizimistas, mas que ainda está olhando para o chão, está encurvado. Enquanto eu estou olhando para o chão, eu não vejo o meu próximo que está indo para o inferno. Enquanto eu estou olhando para o chão, eu não vejo o meu filho que está se perdendo. Enquanto estou olhando para o chão, eu não vejo a glória de um Deus que está desafiando-me a olhar para cima. Glória a Deus. Queridos, isso aqui me chama muito a atenção. Mas um outro caso semelhante, eu quero chamar você a ler comigo, em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Volte aí um pouquinho, por gentileza. Mateus capítulo 12, verso 9 a seguir. Quantos encontraram? Digam amém. Amém. Diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Diga, entrou na sinagoga. Entrou na sinagoga. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado, se esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito curar no sábado e fazer o bem. Então disse ao homem: estende a tua mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra.
sobre como lhe tirariam a vida. Queridos, parece muito similar esses dois textos. A diferença é que nesse segundo caso, Jesus encontra com outro tipo de pessoas dentro da sinagoga, dentro da igreja. Aqui agora ele está encontrando um homem que tem uma das mãos ressequidas, mirradas. Ou seja, uma das mãos desse homem é deficiente. E ele então só tinha uma mão boa. Mas esse homem também estava dentro da sinagoga. O texto não especifica por quanto tempo ele estava lá, mas diz que esse homem também fazia parte da sinagoga. Pois era a cultura dos judeus, era o hábito deles, em cada comunidade ter sua sinagoga, e todo mundo aos sábados se reunia ali para ouvir a palavra de Deus. E só Deus sabe quanto tempo esse homem estava lá. Ter a mão ressequida, o que é isso? Eu creio que esse homem aqui é aquele tipo de pessoa que também está dentro da igreja. Ele serve em muitas coisas, ele faz muitas coisas, se envolve em algumas atividades na igreja, mas por ter uma das mãos ressequidas, o seu potencial é limitado. Ele não faz tudo aquilo que poderia fazer, que foi chamado para fazer. Não faz. Tendo só uma das mãos, o seu potencial está pela metade. Queridos, isso aqui nos traz uma lição, que às vezes nós envolvemos com tantas coisas na igreja, nós nos envolvemos com tantas atividades, nós envolvemos com tantas coisas, até boas até, mas nós poderíamos ir muito além ainda. Às vezes nós nos envolvemos com louvor, nos envolvemos com teatro, nos envolvemos com tantos afazeres, nos envolvemos com tantos meios, tantos métodos, mas às vezes deixamos de nos envolver com o mais importante. Quando Jesus vier, quando Jesus voltar, Jesus não vai perguntar quantas vezes você lê no culto por semana. Jesus não vai perguntar quantos CDs você gravou. Jesus não vai perguntar quantos cursos você fez, quantas línguas você fala. Embora tudo isso é muito importante, mas Jesus só vai perguntar para você uma coisa: quantos discípulos você fez? Glória a Deus. Porque essa é a missão da igreja. Esse é o trabalho dos cristãos. E aí, se você for lá para Efésios capítulo 4, você vai ver o grande desafio de Deus para nós. Por isso eu acredito que você está na igreja correta, está na igreja, meus irmãos, que está lutando para ter uma visão de Deus. Porque o papel da liderança é treinar você para você não ter uma das mãos ressequidas. O papel da liderança é endireitar você, te dar uma visão nova, te capacitar, te deixar ao ponto de você ter condições de liderar seu pleno potencial. Então nós precisamos ser treinados para servir ao Senhor de maneira total, de maneira intensa e profunda mesmo. Nós precisamos ser treinados para liderar uma célula, precisamos ser treinados para discipular, precisamos ser treinados para ganhar vidas para Jesus, precisamos ser treinados para fazer discípulos. Amém? Esse é o papel. Veja bem que quando Jesus chegou dentro da igreja, como que ele conseguiu ver isso? Como ele conseguiu ver que ali tinha homens que só tinham uma das mãos funcionando? Como ele conseguiu chegar ali naquela sinagoga e perceber que tinha mulheres ali, filha de Abraão, que há 18 anos olhava só para o chão?
Queridos, eu e você temos que ter esse discernimento de olhar para as pessoas. Pode ter uma das mãos ressequidas? Pode, mas eu vou orar por ele, eu vou discipular ele, eu vou capacitar ele para que ele possa dar o pleno potencial dele para Jesus. Às vezes tem uma pessoa na tua célula, dentro da igreja, que está olhando para baixo, ele não tem uma visão, ele ainda não entendeu o reino, ele não entendeu qual é o propósito de Deus para a vida dele, ele ainda não entendeu a capacidade que Deus pôs nele. Queridos, então eu vou discipular essa pessoa, eu vou capacitar ela, eu vou endireitar. Eu quero terminar essa mensagem contando um testemunho para você. Lá perto de casa, eu moro na Vila Redenção, e bem lá no Jardim Goiás nós temos uma célula. A nossa irmã Lília, ela é a de lá. E um dia eu fui supervisionar essa célula. E eu cheguei no condomínio lá, e a hora que estava chegando, a Lília mais o Tuca já estava meio para receber na porta do condomínio, e ela então me apresentou para a síndica. Irmãos, eu nunca fui tão maltratado por uma pessoa como aquela dela. Como ela foi arredia, indiferente, sabe, ela mal olhou na minha cara, ela fechou assim. Eu fiquei dando, a Lídia ficou tão constrangida que ela falou: pastor, me perdoe, né? Parece que ela não tem nada, deixa eu falar. Mas aí aquilo me inculcou. Por que uma pessoa pode ser tão rigorosa daquele jeito? Queridos, aí eu então passei lá mais vezes. E cada vez que eu ia naquele condomínio, eu fazia questão de estar até onde a Silvana estava. Eu fazia questão de me aproximar e tratá-la com carinho, amar ela. Isso foi mais ou menos 6 meses. Aí, até que eu consegui, ela começou a ser mais gentil. E aí, então, ela começou a ir na célula. Eu fiz um convite, ela foi na célula. Mas a nossa célula lá tinha muitos problemas. Ela já tinha sido recebida advertência, já tinha sido multado a Lília por causa do barulho da célula, porque ela implicava muito mesmo. E eu fiz um convite e ela foi. Aí ela gostou, os irmãos amaram tanto ela. Mas só depois desse período é que eu fui saber o problema da Silvana. Aí ela começou a estar na célula. Eu falei para minha esposa: olha, vamos congregar nessa célula. Nós vamos congregar na célula. E foi muito difícil, porque eu tenho uma célula no Itamaracá, então eu tive que aumentar mais um dia na minha agenda para ir para lá. Mas qual que era a questão? A Silvana era casada com outra mulher há 11 anos. Então ela tinha muita aversão a crente, a igreja, pastor. Queridos, então começamos a amar intensamente aquela mulher. Nunca discriminamos ela, nunca maltratamos, nunca rejeitamos, pelo contrário, amamos. E logo ela começou a ser discipulada e tudo. Eu vou resumir aqui por causa do tempo. Hoje, a Silvana já fez a escola de líder, já foi ao encontro, é discipulada. Na casa dela tem uma célula que quinta-feira passada tinha 19 pessoas no apartamento. Aí você pergunta assim: e o relacionamento dela? Queridos, menos de 2 anos que ela estava sendo trabalhada, ela largou a Célia, as duas separaram. A Célia vai casar com o rapaz hoje lá no Jardim América. A casa agora até novembro ela deve estar casando. E Deus está fazendo a obra. Irmãos, se você olhar para as pessoas sem esse olhar de Deus, você não pode ver as pessoas no natural. Essa mulher estava 18 anos. Ninguém nunca viu o potencial dela. Talvez
Mas o Espírito Santo está levantando uma geração de líderes tão poderosos que eles conseguem bater os olhos em você e ver que você tem potencial, tem capacidade. Então não se assuste na hora que você começar a ser discipulado. Não se assuste na hora que você começar a ter a oportunidade para liderar sua célula. Não se assuste porque você talvez era uma dessas pessoas que olhava para o chão, mas Deus está te chamando para você olhar para cima, olhar para o alto. Talvez você é aquela pessoa que vivia da igreja assim, olha, com a mão ressentida, eu não posso, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não tenho condições. Mas Deus hoje está dizendo para você: eu vou curar as suas limitações, eu vou curar as suas dificuldades, eu vou te capacitar, porque o nosso mestre, ele nunca chama os capacitados, mas ele capacita os chamados. Amém? Quantos aqui são chamados de Jesus? Amém? Então, com muito amor e carinho, diga: você vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Olha só, você vai ganhar multidões para Jesus. Glória a Deus. Aí, se eu voltar aqui no ano que vem, no aniversário dessa igreja, vocês vão estar num pré-cantando mesmo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente falar? Glória a Deus. Vocês só me perdoem a pressa, eu vou ter que. Eu, pastor Armando, eu quero sair, eu quero ver se eu pego a rebarba lá na reunião lá ainda. Tem uns irmãos muito queridos, vai estar lá e eu preciso ainda ver se eu pego eles lá. Mas eu gostaria muito de orar por você. Eu quero agradecer com muito carinho o pastor Armando o convite. A sua esposa, não me lembro o nome dela, mas esse aqui é o nome dela, Tatiana. Quero agradecer você, Tatiana, por isso. Agradecer o pastor Tobar, o pastor João, a todos vocês, irmãos. Muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. Eu vi o nascimento dessa igreja e vejo que vocês estão crescendo tanto. Que bênção, que glória a Deus. Que Deus continue. Sabe, não tem medo não. Pastor chegar em você, pastor Arlão, vai treinar você. Vou discipular você, vou arrumar alguém para discipular você. Você vai ser um grande líder de célula, você vai ser um anfitrião de célula, você vai ser um discipulador, uma discipuladora. Você pode até dizer assim: será que eu dou conta? Se ele falar que dá, pode crer, que é Jesus falando na boca dele, amém? Levanta as suas mãos aos céus, oh Espírito Santo. Eu quero agradecer o Senhor por esse povo tão querido, tão bonito, tão lindo. Quero agradecer o Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem levantado uma geração de valentes desses líderes. O Senhor tem levantado uma geração de homens e mulheres, uma geração de líderes que não se dobra diante das tradições religiosas. O Senhor tem levantado uma geração de homens e mulheres que valoriza mais as pessoas do que o boi, do que o jumento, do que a ovelha. O Senhor tem levantado uma geração de líderes que olha para o alto, uma geração que vê aonde ninguém mais consegue ver, uma geração de líderes que tem uma visão além do alcance, pela espada do Espírito. Eu quero agradecer ao Senhor, porque nesses dias o Senhor tem levantado uma geração de homens e mulheres que entenderam o propósito, que entenderam o que é o reino, que entenderam que eles têm potencial, que eles têm capacidade, que cada pessoa que o Senhor chamou para estar dentro da igreja, na sinagoga, é porque ele é um instrumento poderoso, é um diamante poderoso, valioso, que precisa apenas ser moldado através do treinamento da sua palavra. Deus, que a graça do Senhor abençoe esse povo, dê saúde a cada um deles, dê paz, prospere esse povo, abençoa rica e abundantemente, abençoa a vida do pastor Armando, a Tatiana, abençoa essa igreja, abençoa cada líder dessa igreja, abençoa cada irmão dessa igreja, abençoa cada família, cada criança, cada moça, cada rapaz dessa igreja. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que aqueles que nós abençoarmos será abençoado. Então eu declaro a esse povo: abençoado
uma visão de águia, em nome de Jesus. Glória a Deus.